Graças a paz, povo de Deus, abençoados em Cristo Jesus, com todas, eu disse todas as sortes de bênçãos. Você é um abençoado, eu sou um abençoado. Nós que temos o entendimento da graça, somos abençoados com todas, absolutamente todas as sortes de bênçãos em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Isto é 15. Somos abençoados, né? Com todas as sortes de bênçãos em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Sou seu irmão Van, aqui de Cabedelo, do Nordeste brasileiro abençoado, né? Aqui da Paraíba. E se Deus assim permitindo, esta mensagem chegará ao teu lar e você vai deixar o like e você vai fazer a sua inscrição e vai estar ajudando este canal para a glória do nome do Eterno. Vamos lá? Então, o tema hoje, a pergunta é, dentro do contexto do terceiro templo, que a religião evangélica ensina, da vinda do homem da perdição, vida anterior, bacana, falei sobre a apostasia, o que significa apostasia, e agora eu quero falar sobre o seguinte, terceiro templo, Paulo quando escreveu aqui, vou mostrar no versículo 4, ele se refere, segundo o Tessalonicenses, quando ele escreve templo de Deus, certo? Ele está se referindo a um suposto terceiro templo, ou Paulo está se referindo ao templo de Jerusalém que caiu no ano 70? Vamos ver? Vamos ver quem está falando a verdade. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ou é a religião evangélica que diz que Paulo não se referiu ao templo de Jerusalém, mas que Paulo estava profetizando para o ano 3000, 4000, 5000, a uma construção de um possível, né, um suposto terceiro templo, né, aonde Jesus iria governar todas as nações. Vamos ver quem está enganando o povo, Paulo ou a religião evangélica? Aqui, então quando Jesus diz aqui, ó, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho do pecado, o filho da perdição. Eu falei sobre apostasia, filho do pecado, o homem do pecado e o filho da perdição. Beleza? Tranquilidade? Tá no vídeo anterior, você vai lá, dá uma observada aí e você vai ver como é bom a gente estudar, pesquisar, né, e poder falar, né, aquilo que as Escrituras falam, ensinar aquilo que as Escrituras ensinam, ser coerente com as Escrituras e não enganar, dizer que isto aqui, ó, sim, vamos no versículo 4 aqui agora, aqui o 4, olha só. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus aqui, detalhe aqui, no templo de Deus, querendo parecer Deus. O 5, não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. E o 6, olha o 6, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. A pergunta que eu deixo novamente é esta aqui, ó, ou seja, aqui de sorte, daqui ó, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus. Paulo aqui está se referindo a este templo aqui de Deus a um terceiro templo que os judeus ainda vão construir, ou Paulo está se referindo ao templo de Jerusalém que estava de pé e que caiu no ano 70? Vamos tirar essa duvidazinha agora, certo? Vamos ver quem está mentindo, se é Paulo
ou a religião evangélica. Aqui agora. Bom, terceiro templo, certo? Então, no versículo 4, que é este aqui, templo, Paulo se referiu aqui. Terceiro templo ou o templo que caiu no ano 70. Paulo se referiu à construção de um terceiro templo ou Paulo se referiu ao templo de Jerusalém que estava de pé e que só caiu no ano 70. Este templo aqui é o templo da religião evangélica que vai ser construído nos dias de hoje, lá em Jerusalém, ou Paulo estava se referindo ao templo que estava de pé, certo? O templo de Jerusalém, e que caiu no ano 70. A que templo você acha, você pensa que Paulo estava se referindo? Segundo o ensino da religião evangélica e de alguns doutores, pós-doutorados, diz que Paulo estava se referindo a um terceiro templo que será construído nos dias de hoje. Depois que acabar a guerra, né, os judeus vão pensar em reconstruir um templo. Será que Paulo estava pensando neste templo nos dias de hoje, quando escreveu aos Tessalônicos, né, a igreja tessalônica? Ou Paulo disse aqui para eles, olha, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou que seja adorado, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus? Será que Paulo estava conscientizando esses irmãos, dizendo que este homem, revestido de poder romano, certo, do Império Romano, vai se assentar no templo? O homem já estava presente, o homem já estava vivo, o homem só estava esperando o seu tempo para se manifestar, mas ele não iria sentar nesse templo. Por quê? Porque, segundo a religião evangélica, este homem aqui, o filho da perdição, o homem do pecado, que também é chamado como um anticristo, né, só vai se assentar, ou seja, quando os judeus construírem um templo. Este homem está de pé, incrível. Este homem já estava vivo, tinha nascido, já era do Império Romano, já tinha sido revestido de poder, só não tinha assumido o comando ainda, mas ele já estava vivo, mas não está morto, segundo o que ensina a religião evangélica. Este homem aqui, ele está só esperando ser construído aqui. Ó. Ninguém de maneira alguma vos engane a eles, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ou seja, este homem aqui, antropos no grego, ele estava vivo nos dias de Paulo, no ano 52. Ele já estava vivo, mas continua vivo esperando um templo ser construído para que ele possa se manifestar a Israel e ao mundo como um anticristo. E isto é o que ensina a religião evangélica. Isto não procede das Escrituras. Então, este templo, aqui vamos ver, aqui, vamos descobrir se Paulo se referiu aos dias de hoje, se isto aqui foi uma profecia, ou se Paulo estava se referindo ao templo de Jerusalém, que caiu no ano 70. Bom, aqui... Então perceba aqui agora, na escrita, se Paulo estava escrevendo para nós ou para eles. Perceba na escrita, a escrita vai dizer se Paulo estava dizendo que este templo seria construído nos nossos dias ou se Paulo estava se referindo ao templo de Jerusalém. Vamos ver, perceba na escrita, aqui, ó. Primeiro vamos ver aqui. Aqui, a igreja do primeiro século. Quando Paulo diz aqui, ó, versículo de número 1, versículo de número 1, aqui, ó. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Irmãos aqui, vamos voltar na escolinha dominical. Irmãos aqui, Paulo está se referindo a nós do século 21 ou Paulo está se referindo aos irmãos de Tessalônica? A própria escrita vai dizer que templo e em que tempo Paulo estava se referindo àquele templo, certo? Se era o templo de Jerusalém, Paulo está se referindo ao templo de Jerusalém, que estava lá construído, ou se Paulo estava se referindo ao templo nos dias de hoje, que vai ser construído segundo
os doutores evangélicos. Então, irmãos aqui, Paulo chama de irmãos nós. Esta carta foi dirigida a nós ou aos Tessalonicenses? Vá tirando sua dúvida aí, certo? Aqui, versículo 2, vamos ver aqui, versículo 2, ele diz, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis. Quando Paulo diz aqui, não vos demovais ou não se deixem abalar, Paulo está escrevendo este pensamento, este sentimento, esta escrita, né? esta doutrina, né? Este ensinamento aqui para nós, foi para nós. Paulo escreveu para a igreja do século 21, ou Paulo estava se referindo a esses irmãos do século 1 do ano 50, 52, quando ele diz aqui, que não vos movais. Quem não deveria se mover facilmente? Nós ou eles? Do vosso entendimento, nem vos perturbeis. Quem não deveria ficar perturbados? Nós ou eles? Vá tirando aí sua dúvida, vai escrevendo aí embaixo, certo? Nos comentários. Aqui, versículo 3 agora, versículo 3. Vamos ver o que a própria escrita de Paulo mostra, revela para quem foi esta carta. Foi dirigida a quem? A nós ou a eles? Então, se foi dirigido a nós, pode se preparar que vai ser construído, né, um terceiro templo. Mas, se esta carta aqui foi dirigida aos irmãos do primeiro século, do ano 50, 52, então a religião evangélica é falso o ensinamento, é mentiroso e enganoso este ensinamento do terceiro templo. Digo isto com toda propriedade, né, de conhecimento que Paulo escreveu a esses irmãos aqui, e não a nós. Versículo 3 diz, não sejam enganados, aqui ninguém de maneira alguma vos engane. Quem poderia ser enganado? Eles do primeiro século ou nós? Paulo está escrevendo, se dirigindo a nós, do século 21, que podemos ser enganados, ou Paulo está se dirigindo a eles, que eles tivessem o cuidado de não serem enganados. Perceba aí, vá tirando suas dúvidas. Agora, versículo de número 5. Versículo de número 5, que diz, não se lembram quando eu ainda estava com vocês? Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Paulo já esteve no nosso meio, Paulo já esteve no século 21, Paulo ressuscitou e esteve no século 21, e Paulo, porventura, eu não me lembro, certo? Eu não me lembro de ter, eu não me recordo, eu não me lembro de ter lido, né, em nenhum livro, Paulo ter se reunido com alguns irmãos ou alguma igreja do século 21. Eu não estou lembrado, posso até estar esquecido, ou realmente Paulo se fez presente aqui, convosco, conosco no século 21, ou convosco, ele do primeiro século. Alguém aí pode me ajudar se Paulo já se reuniu, quando ele diz quando ainda estava convosco? Alguém da religião evangélica, algum pós-doutorado, aí você que vai me ouvir, por acaso assistiu este vídeo, né? Você pode me responder aqui se em algum momento no século 21, no século 100, a partir do ano 69 ainda da primeira era cristã, que Paulo morreu no ano 68, foi decapitado, né? Lhe cortaram a cabeça, lhe tiraram a cabeça, porque Paulo pregava um evangelho puro da graça, um evangelho rico, um evangelho poderoso, um evangelho eterno, um evangelho que muda o pensamento, né, dos filhos e vem mudando os pensamentos dos eleitos, dos predestinados, dos nascidos para herdar a vida eterna. Então é este evangelho. Agora,
por favor, doutores, pós-doutorados, né, me dê uma dica, me traga aí uma luz e me escreva aqui, quando Paulo escreveu aqui, ó, não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. Qual foi o momento, o tempo, em que ano, né, Paulo esteve com a religião evangélica? Conosco. E nos relatou pessoalmente. Em que ano foi? Em que década foi? Tá bom? Escreve aí, por favor. Ou Paulo esteve com eles, quando ele disse, estava convosco. Paulo esteve com eles no ano 50, 52, ou Paulo esteve conosco? Por favor, me tirem esta dúvida. Aqui agora, vamos ver aqui, um detalhe aqui muitíssimo importante. Os irmãos dos dias de hoje não sabem nada a respeito do anticristo. Isto é verdade. Os irmãos, os pós-doutorados, a religião evangélica, a religião católica, a religião protestante, testemunhas de Jeová, a religião do sétimo dia, na verdade não sabem de nada quando se trata do anticristo. Sabe não? Por quê? O anticristo é um chip, o anticristo é uma lata de sardinha. Não, o anticristo é um peixe, o anticristo é a rainha do mar, o anticristo é o papa, o anticristo é o império romano, o anticristo, e não sabem de nada. Pelo contrário, divergem, omitem, mistura, faz, desfaz, né? Enganam, mas não falam a verdade. Agora, se essa carta fosse escrita para nós, com certeza nós do século 21, a igreja do século 21, sabia muito bem a respeito deste homem aqui. Porque, olha o detalhe, veja bem que eles do século I, do ano 50, 51, eles sabiam tudo a respeito do homem da perversidade, do homem da iniquidade ou do anticristo. Eles sabiam, mas hoje não sabem. Por quê? Porque Paulo teve com eles pessoalmente e passou tudo aqui, ó. Aqui, ó, versículo 5, estamos no versículo 5, certo? Aqui, ó. Não vos lembrais de que estas coisas a respeito do filho da perdição, do homem do pecado, né, da vinda do filho do homem, certo? Não vos lembrais de que estas coisas, né, vos dizia quando ainda estava convosco. Eles sabiam, mas os pastores dos dias de hoje não sabem de nada. Eles sabiam. É tão verdade que olha o versículo 6. Olha o versículo 6 agora. E agora, vós sabeis. Vós quem? Eu, você, os pastores nos dias de hoje? Não. Os bacharelados? Não. Doutores? Não. Pós-doutorados, os PhDs? Sabem disso aqui. Paulo está escrevendo para você, doutor, que você sabe. Sabe não. Não sabem de nada. Não sabe. Os pós-doutorados não sabem, não conhecem nem o que a expressão os últimos dias. Misturam tudo, desconhecem tudo, inventam, enganam, mas não falam a verdade, porque não conhecem os últimos dias de uma era mosaica, os últimos dias de um aion, os últimos dias da dispensação mosaica que terminaram, que acabou no ano 70. Então perceba, meu querido e amado irmão aqui deste canal Metanoia da Graça. Olha só, olha o que é que Paulo diz. E agora vós sabeis. Eles sabiam. Por quê? Porque Paulo esteve com eles. Eles sabiam quem eram, eles conheciam quem era o homem da perdição, eles conversavam, eles olhavam, eles perceberam, eles visitavam, eles comentavam ali no ano 50, 52, da primeira era, do primeiro século. Paulo diz, e agora vós quem? Nós? Não, eles. Vós do primeiro século,
vós, a igreja de Tessalônica, vós, irmãos contemporâneos, vós do primeiro século, da primeira era, do ano 50, vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Eles sabiam. Sabiam ou não sabiam? Sabiam. E o versículo 7 diz, versículo 7, porque já o ministério da injustiça opera. Já estava operando o ministério da injustiça, ou seja, o governo do anticristo, do Império Romano, dos ditadores, dos homens impostados, né, dos homens revestidos de autoridade romana, já estava operando. Somente há um que agora o detém, até que do meio seja tirado. Então, eles sabiam, a igreja do primeiro século sabiam e já estavam aguardando a manifestação do Filho do Homem, fosse manifestado para que eles pudessem entrar no templo de Jerusalém, arrasar, acabar, e ali no ano 70 a matança de mais de 1.200.000 pessoas. Então, eles sabiam, os doutores evangélicos, testemunha de Jeová e do sétimo dia, vocês não sabem, sabe por quê? Porque esta carta aqui não foi dirigida a nós do século 21. Vocês, doutores do século 21, não sabem, sabe por quê? Porque Paulo nunca esteve aqui. Paulo esteve com eles. Vocês não sabem, sabe por quê? Estudam tanto, faz bacharelado, doutorado, pós-doutorado, PhDs e vai fazendo, estudam tanto e não sabem de nada. Bom, agora, conclusão. A qual templo Paulo, versículo 4, voltando aqui para o versículo 4, aqui ó, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus. Terceiro templo ou templo de Jerusalém. Eles sabiam ou não sabiam? Sabiam. Agora, conclusão. A qual templo Paulo estava se referindo quando escreveu aos irmãos do primeiro século, do ano 50, 52 da primeira era cristã? Preste atenção, repito, vou repetir sempre. A religião evangélica e as demais religiões do sétimo dia e testemunha de Jeová afirmam que este templo aqui é referente ao terceiro templo que ainda vai ser construído. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, a esses irmãos do ano 50, 52 do primeiro século da primeira era, diz que eles sabiam de tudo e que o homem da perdição iria se assentar no templo. Será que Paulo estava se referindo ao terceiro templo ou ao templo que estava construído e estava de pé e caiu somente no ano 70? Ou seja, de 50 para o ano 70. 20 anos. Entendeu aí? Por isso que é uma profecia. Não, isso aqui é Paulo doutrinando, preparando a igreja para o ano 70. Eles estavam no ano 50, 52 no máximo, quando Paulo escreveu esta carta, epístola. Paulo, quando escreveu isso aqui, ano 50, 52. Paulo estava pensando no templo que caiu no ano 70. Qual templo Paulo estava se referindo quando escreveu aos irmãos do primeiro século? Bom, no templo de Deus, aqui ó, templo de Deus, esta palavra aqui ó, templo de Deus, vem de umas palavras gregas, naon tuteu, ou seja, da palavra a palavra raiz aqui ó, templo, aqui templo, vem da palavra raiz, né, naú, vem da palavra naos. Pergunta,
havia algum templo nos dias de Paulo? Quando Paulo, irmão, isso é uma pergunta básica, lógica, para matar, né? Para tirar de tempo, para tirar toda e qualquer insinuação dos doutores da religião evangélica, para acabar com a doutrina deles, o pensamento deles, para tirar todo o engano, toda a mentira da religião. Quando Paulo escreveu isto aqui, e ele se escreveu Templo de Deus, Naon Tuteu, Paulo se referiu, sim, a pergunta, havia algum templo nos dias de Paulo? Essa é a questão. Não estou falando de igrejinha não, estou falando de templo. Paulo, quando escreveu aos Tessalonicenses do primeiro século, do ano 50 a 52. Paulo, quando escreve aqui, ó, e ele se assentará como Deus no templo de Deus. Havia algum templo nos dias de Paulo? Havia algum templo no ano 50 até o ano 70? Havia ou não havia? É a primeira questão. Aqui agora, se não havia templo, Paulo se referiu aos nossos dias. Aí eu até concordaria com os doutores da lei, os religiosos, nos dias de hoje. Se não havia templo, nos dias de Paulo, de Pedro, de João, de Jesus, da igreja do primeiro século, do ano 50, se não havia templo, esta é uma profecia para os nossos dias. Agora, se sim, se havia um templo aqui, se havia um templo erguido, Paulo com certeza se referiu ao templo em Jerusalém que caiu no ano 70, profetizado por Cristo. Então, se havia um templo aqui, Paulo não estava maluco, Paulo não estava doido, Paulo não estava dopado, Paulo não estava embriagado, Paulo não estava com dupla personalidade, Paulo não tinha crise de personalidade, sabendo que existia um templo na sua época. Paulo sabia que tinha este templo aqui, que ele era frequentador deste templo. Paulo não iria pensar num templo no ano 2050. E isto sim, isto é uma aberração, isto é uma falsa doutrina, isto é forçar a barra até quebrar, isto é querer enganar, isto é querer dizer o que a Bíblia não diz, e isto é você não ter uma coerência, nem sequer um senso de ser chamado de cristão. Paulo, sabendo que existia o templo de Jerusalém e que este templo estava condenado à destruição, certo? Paulo sabia que esse templo iria cair no ano 70. Paulo sabia. E Paulo escreve a estes irmãos e dizer que uma pessoa, um homem, iria ser revestido de tal autoridade, iria dar ordem ao exército romano para invadir Jerusalém e botar o templo por terra. Paulo não se referiu a este templo. Pasmem, como a religião evangélica nos enganou durante muitos e muitos anos. A pergunta é, se não haveria templo, quando Paulo escreveu aqui, ó, templo de Deus, beleza, vai ser construído no terceiro templo. Mas, se já havia um templo, 100% de não haver erro, Paulo escreveu aos Tessalônicos, aos esses irmãos, se referindo ao templo de Jerusalém que caiu no ano 70. É tão verdade que, olha o que diz, olha se o templo estava de pé. Vamos ver se havia algum templo de pé. Deixa eu ver a hora. Isso. Vamos ver se o templo estava de pé. Mateus 24, versículo 1 e 2. Olha só. Paulo escreveu no ano 52. Mateus, ano 30. 40, 50, 20 anos depois. O templo só caiu no ano 30. Olha só. E quando Jesus ia saindo do templo, existia um templo. E este templo estava condenado a ser destruído. Aproximaram-se dele os seus discípulos
para lhe mostrarem as estruturas do templo, estrutura do templo, o templo de Jerusalém. Será que Paulo não estava se referindo a este templo? 2. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto, esta beleza do templo? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, este templo existia sim nos dias de Paulo, certo? Este templo aqui, ó, templo, a estrutura do templo, ano 30, Paulo, ano 50, 20 anos depois, o templo caiu 20 anos depois, ok? Do ano 30, 40 anos, ano 20, Paulo escreve aqui, ó, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, quando Paulo diz, ó, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou seja, adorado, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus. Este templo aqui é o mesmo templo que Jesus disse, não ficará aqui pedra sobre pedra. Então, com certeza, deixa eu ver aqui, aqui, quando o anticristo surgiu, ele vai abandonar esse terceiro templo. Ele vai abominar esse terceiro templo. Então, segundo a religião evangélica, diz que isto aqui é referente ao terceiro templo. Paulo profetizou, segundo a religião evangélica. A Bíblia não diz isso em lugar nenhum. Um terceiro templo, a Bíblia não diz e nem insinua. Eles usam este versículo, exatamente esta passagem, para dizer que Paulo estava profetizando um terceiro templo. Agora, não é melhor que vocês falem a verdade, deixem de mentir, deixem de enganar o povo, deixem de ser deixem de fazer livros, escreverem livros de historinhas baratas. Este templo aqui é referente 100% ao templo que Jesus profetizou em Mateus, capítulo 24, versículos 1 e 2. Este é o templo de Jerusalém. É o templo que Paulo estava se referindo quando escreveu aos Tessalonicenses no ano 50, 52. Próximo estudo. Aqui. Próximo estudo. Aqui. Vamos ver a construção deste templo aqui, ó. Este templo, quem construiu, em que ano foi e quem foi o filho da perdição e quem foi o homem do pecado. Beleza? A gente vai ver isso aqui no próximo vídeo, certo? Em que ano foi construído este templo aqui. Agora, eu quero dizer a você, meu querido e amado irmão, deste canal, você que está me vendo pela segunda, terceira vez, pela primeira vez, a religião evangélica não tem mais o que inventar. Isso aqui é uma invenção. Templo de Deus. Essa aqui é uma escrita. É verdade, Paulo escreveu, mas não para nós. Paulo escreveu para os Tessalonicenses, os irmãos contemporâneos do ano 50 a 52, e que eles se preparassem para este evento aqui, que ocorreu no ano 70. Então, a religião evangélica, por não ter mais o que fazer, o que inventar, estão inventando, estão falsificando as escrituras, forçando, dizendo o que elas não dizem. Se eles lessem do jeito que está aqui e aplicasse os verbos e o ano e o endereço desta carta, você não teria sido tão enganado, nem eu, como nós fomos nas escolinhas dominicais. Se você lê isso aqui, se assentará como Deus no templo de Deus. Em que ano Paulo está falando? Ano 50, 52. Quando caiu o templo? No ano 70. A que templo Paulo estava se dirigindo?
Está entendendo como funcionam as coisas? Como a religião evangélica enganou, engana e continuará forçando e enganando os seus seguidores? Então, por aqui, basta, chega de ser enganado. Próximo vídeo, vou mostrar para você este homem aqui, ó. Este homem aqui, ó. Ninguém de maneira alguma vos engane. Aí eles dizem, olha aí, irmão, cuidado para não ser enganado. Paulo não falou com você. Paulo não escreveu para você, fariseu, doutor da lei. Seu hipócrita, mentiroso, enganador. Você que é doutor, pós-doutorado da religião evangélica, você não passa de um mentiroso e enganador. Paulo não escreveu para ninguém do século 21. Esta carta não chegou endereçada a nós. Esta carta não vem quentinha, fresquinha para nós. Isso aqui é um livro histórico. A Bíblia é uma história dirigida aos judeus, aos israelitas, aquele povo. Foi tudo concluído no ano 70. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que se manifeste a apostasia, e se manifeste o filho do pecado, o homem da perdição. Próximo estudo, filho do pecado, homem da perdição, e aqui, ó, em que ano isto? Em que ano, né, foi aqui este templo aqui, ó, foi construído? Quem construiu? Em que ano ele caiu? E tudo foi consumado. Amém? Deixa teu like, dá uma força aí a este canal, Metanoia da Graça. Falta pouco para a gente chegar aos 1000. Ajuda aí teu irmão aqui, irmão Van, aqui de Cabedelo, né, da Paraíba, Nordeste brasileiro. Deus te abençoe grandemente e espero que esse estudo esteja te ajudando para que nós possamos crescer mais e mais no conhecimento em Cristo Jesus. Paz a todos e Deus continue gerando o teu crescimento. Deus te abençoe grandemente. A paz do Cristo eterno.